Glória a Deus que nós não estamos órfãos, que Deus está conosco. Amém. É uma benção poder andar com Ele, saber que o dono do universo, o Deus da glória. Amém. Pensa bem. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso um contato naquela empresa para ver se eu ganho uma promoção, eu preciso um padrinho aqui, ali. Pensa bem, você tem acesso ao trono, o Deus do universo. E nós precisamos usar mais isso. Ele é nosso Pai. Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele. O que te intriga, o que te incomoda, o que está acontecendo na tua vida profissional, conversa com Deus. Às vezes a gente acha que Deus só sabe falar sobre certas coisas. Deus sabe tudo. Conversa com Deus. Deus, nós estamos precisando conversar. Estou confuso. Uma das coisas que nós não podemos fazer, não deixa o teu coração se perturbar. Não entre em pânico. Não desespera. Porque quando você faz isso, o teu QI abaixa, amém? Você certamente vai tomar uma decisão errada. É impressionante. A nossa vida é afetada. Amém. Ao falar do QI, eu estou falando, amém, algo simbólico. Mas você perde, o medo faz você perder a capacidade de tomar a decisão sábia. Então você não pode deixar medo entrar no coração. Não temas. É a palavra de Deus do início ao fim. Se não me engano, esse número pode ser questionado para cima e para baixo, mas diz que tem 365 vezes não temas. Um para cada dia. Não temas. Você tem que acordar de manhã e dizer assim, não temas. E aí o que acontece? Você recebe essa instrução que vem do trono de Deus. Ele diz para você, não temas. E ele diz assim, isso que eu vou fazer é assim, assim, assim. E você não deixa o temor entrar no teu coração e deixa Deus falar com você. Nós não podemos ignorar esse aspecto. A nossa vida parece como uma guerra, uma batalha. Esse lado, essa característica da nossa caminhada cristã, parece que nós estamos sempre em guerra, sempre lutando, amém, com inimigos dentro de nós e inimigos fora de nós. Sempre é uma batalha, amém? Sempre é uma luta, sempre é um desafio. Se você olha ao longo das Escrituras, sai do Egito, você está lutando com o Egito, luta com o deserto, e aí tem que lutar com gigantes na terra prometida. Você está continuamente brigando, desalojando, amém, intensamente atuando. A Bíblia fala bastante sobre uma vida de vitória. Para você ter uma vitória, você vai ter que brigar, amém? A Bíblia fala sobre expandir território, sobre avançar o reino, sobre as portas do inferno, sobre o inimigo que veio roubar, matar e destruir. E quando você tem um inimigo que veio roubar, matar e destruir, você vai perceber que o contexto de guerra e de luta e de desafio, ele está presente na nossa vida. Se você olha em Efésios, se fala da armadura de Deus, dorme com ela, mantém a armadura, para que possais vencer e permanecer e lidar com os dardos inflamados. Então, você vê o inimigo largando dardos continuamente. Amém. E a Bíblia diz, isso é o que vai acontecer, é o combate da nossa fé. Você precisa estar bem preparado. Você não precisa prever o futuro e saber o que vai acontecer, mas você precisa estar preparado. Amém. Você precisa estar operando de uma certa forma, onde não importa o que você vai lidar, interiormente, e você está equipado no teu coração e na tua vida para lidar com os inimigos que você tem que lidar. E essa é a importância de nós andarmos no Espírito e não darmos passo maior que a perna e não agirmos numa direção que não foi fruto de fé da instrução de Deus. Porque o que acontece? Você tem que operar na capacidade que a tua fé tem de lidar com os avanços do inimigo que tem. Amém? Sendo a paz de Cristo o árbitro no nosso coração, a capacidade de louvar sempre, em todo o tempo. Amém?
muitas vezes, se você estica demais a corda e você agiu e fez algo além da tua capacidade, você vai ter dificuldade de dar graça a Deus, porque você não chegou lá. Amém? Você, de alguma forma, esticou um pouco mais. Então, você ajusta. Amém? Você olha a história de Jericó, você olha a história de Golias, flecha de vitória, amém? Significa, você vai lutar até consumir. Então, ele está falando de guerra, ele está projetando uma guerra para frente. Então, a palavra profética que você ganha, de que flecha de vitória, declara a vitória do Senhor hoje, significa que você vai encontrar uma batalha na frente. E Deus está te dando profeticamente a instrução de como operar. Ele disse, ele te deu uma palavra agora. Nessa instrução de Deus, você vai lidar, sim, com um tempo de guerra na frente, mas você vai brigar e vai liquidar esse inimigo, até consumir ele. A palavra profética que ele te dá, ele te posiciona, ele te prepara. Essa é a razão porque você anda com Deus, você medita nas coisas de Deus, mas a vida cristã não é uma ausência de inimigos, não é uma ausência de batalha, não é uma ausência de guerra. É uma luta constante, é o que parece, né? Não é verdade? É uma luta constante. Com inimigos internos, os nossos apetites, a nossa carne brigando. Inimigos externos, amém? O mundo pressionando, atraindo, e você tem que resistir, o inimigo atacando, amém? Você tem várias dimensões. E colocando um pouco em contexto, a palavra, um dos textos que Deus nos deu para esse ano, em Atos 13, diz, achei Davi, eu achei a Davi, o homem, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, o que Deus está procurando? Deus está procurando essa pessoa que tem o coração alinhado com o coração de Deus, que possa ouvir a vontade de Deus e operar na terra para fazer a vontade de Deus e levar adiante os propósitos de Deus. Só que essa parte que diz assim, que fará toda a minha vontade, implica guerra, implica luta, implica batalha. Amém? E aí nós lemos o outro texto, né, da harpa e da espada. Essa característica que esse Davi tinha, que é um pouco do que eu creio, da característica ou do que nós estamos lidando e das coisas que nós precisamos desenvolver. Esse amor intenso e a dedicação e devoção a Deus, que é o que capacita e enche Davi do discernimento, da graça, da força, da unção, para lidar com as guerras que ele tinha que lidar, que ele viveu em guerra. Homem valente, homem guerreiro, amém? Ele era um guerreiro. Um guerreiro significa que ele estava sempre em guerra. Então, uma das coisas que eu sinto de nós, nessa manhã, só queria dar um detalhe que eu creio que é importante, tem uma característica desse homem de guerra, desse contexto que nós vivemos, que eu creio que é importante na nossa vida e nós precisamos desenvolver e nós precisamos acordar um pouco para essa realidade, é que nós precisamos estar sempre vigilantes. A sensação que me dá é que nós não percebemos, a gente ainda não fez uma leitura correta da vida que nós temos e a nossa atitude às vezes é meio desleixada, é baixa, amém? Você baixa a guarda, você não está atento e aí você leva alguns movimentos que podiam ser preservados por você não estar alerta. Então, se você lembra o que aconteceu com aquele profeta, né, o rei que foi visitar o profeta, a palavra de Deus foi clara para ele, flecha de vitória, bate na terra, vitória. Ele estava de alguma maneira, ele não estava discernindo o momento, ele não estava vigilante naquela situação e de alguma maneira ele não captou o que estava acontecendo e o momento que Deus estava operando e a preservação que ia vir. Ele ia entrar em guerra, mas Deus ia dar vitória. Quer dizer, quando
Deus visitou Faraó e José interpretou o sonho, ele disse, claro, vão vir tempos difíceis. Vão vir tempos difíceis. Amém? Vai ser um desafio. Mas eu estou te dando a estratégia na largada, antes. Então, o coração vigilante, o coração sóbrio, que a Bíblia usa esse termo, retorna à sobriedade. O coração sóbrio é aquele que não está intoxicado, não está, amém, cheio de, amém, estímulos extra. Ele botou o pé no chão, deixou a espuma baixar, ele não se move pelo ímpeto, não se move pela emoção, ele não se move porque, ai que legal, de um lado para o outro. Ele está com os pés no chão e ele sabe o seguinte, os dias são maus e nós precisamos discernir a voz de Deus e operar de maneira correta nessa hora. Amém? A Bíblia nos exorta um retorno à sobriedade. Então, esse assunto de vigiar e orar é algo que está no discurso de Jesus o tempo todo. Principalmente no final, quando ele está falando dos tempos finais, ele disse, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria entrar. Então, olha o que ele diz. Ele vigia. O que o vigia faz? O vigia, o vigilante, aquele que está atento, alerta, ele está preparado para lidar. E é interessante que nós temos todas as condições de lidar com qualquer inimigo que se levante. A questão é que o inimigo pega a gente de surpresa. E porque nós somos pegos de surpresa, você desespera, aí você perde a noção, a leitura correta, você age errado e você às vezes apanha. Por quê? Não é porque você não tem condições, é porque você não estava alerta. Então, é uma das características desses homens de guerra. Eu me lembro, na época de quartel, um dos ensinamentos e um dos treinamentos era, nós tínhamos que fazer ronda, turnos na noite, e você ficava, era escala, você tinha que ir para, tinha ou no quartel ou no campo, às vezes a gente ia para o campo. E é interessante mesmo, por que um exército sempre é treinado, quando vai em qualquer exercício, nós vamos fazer o seguinte, fulano de tal faz a primeira ronda, a segunda é tua, a segunda é a primeira coisa que eles fazem. Se você pega filme de guerra, pega filme, qualquer um que tem um inimigo em operação e tem algo acontecendo, a primeira coisa que eles fazem para poder dormir, para poder estar salvo, tu fica em alerta, nós descansamos, depois tu assume, eles definem rapidamente quem é que vai estar na torre de vigília. E aí Jesus disse, se o pai de família soubesse, ele estaria vigilante. Então o pai está sempre vigilante. Amém? Você treina a tua casa a andar vigilante. E você é treinado. A pessoa que tem esse espírito de estar preparado e sabe que tem um inimigo iminente, ele está sempre posicionado diferente. Amém? Ele senta em locais diferentes, ele vive diferente, ele pensa diferente, ele conversa diferente, ele se posiciona diferente. Eu tinha um capitão no meu pelotão que, às vezes, a gente estava reunido, assim, descontraído, estava todo mundo fazendo educação física, estava todo mundo sem farda, nós estávamos só um pouco mais descontraído. Aí fazia a rodinha, e aí tinha uns que chegavam mais para perto, mais atrás dele aqui, ele dava um coice. Eu falei, ninguém fica atrás de mim. Amém. Amém. Aí ele dava um coice. O que é? Eu quero estar no comando do que está acontecendo. Atrás de mim eu não sei o que está acontecendo. Então Jesus está falando isso, vigia e ora, você não sabe a que horas. Um dos assuntos é, você não sabe a que horas Jesus vai voltar. E aí, a resposta para isso, você não precisa se preocupar com que horas. E às vezes a gente estuda, olha o que acontece, nós estudamos escatologia, porque nós precisamos saber que horas é, porque no momento que a gente souber que horas é, a gente só precisa, está lá. E a resposta para Jesus, que Jesus diz, para a nossa preparação, é fiquem alerta. A nossa resposta humana, eu quero saber quando vai ser, de que maneira vai lá, os sinais estão acontecendo. Jesus diz assim, não te preocupa com o tempo nem a hora. Não te preocupa com isso. O Espírito Santo vai vir sobre você e vai guiar você. Esteja alerta, sempre alerta.
E é interessante que Jesus deu essa instrução para os discípulos, para todos nós, e não mudou. É uma palavra de Deus, nós precisamos viver num estado de alerta. Nós precisamos viver num estado de alerta um pouco maior. Vigia e ora. Sede sóbrios, sede vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, 1 Pedro 5 diz assim, sede sóbrios, pé no chão, vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Só essa frase é o suficiente. Amém? Amém. A Bíblia nos alerta, o diabo está espreitando no meio do caminho, querendo dar uma mordida, devorar você. Amém? Não é medo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então pensa bem, tem um inimigo das nossas almas que só pensa uma coisa, ele quer achar uma maneira de entrar na tua vida, roubar, matar, destruir, aniquilar, destroçar, criar um caos na tua vida. E a palavra de Deus diz assim, o inimigo não tem vitória sobre nós, porque maior é aquele que está em nós. Nós somos ungidos por Deus para lidar com o que tem que lidar. A nossa função, qual é? É estar vigilante. Amém. O que acontece com a pessoa que está vigilante? Estou ouvindo um barulho ali. Aí todo mundo se posiciona. Se aparecer alguém ali, pá, amém. Você resolve. Não é que você é incapacitado. E muitas vezes, meus irmãos, as nossas derrotas não é porque nós não temos condições de vencer, é porque nós estamos dormindo no ponto. Nós estamos vulneráveis. Por isso eu creio, meus irmãos, é uma das virtudes, uma das características de um guerreiro que nós precisamos restaurar em nós e desenvolver um pouco mais. Nós precisamos estar alertas. Tudo o que você precisa para ter uma vida de vitória e avançar o reino de Deus e vencer o que você tem que vencer, você tem disponível para você. Amém? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós acabamos de ler o texto, Deuteronômio 28, diz, o inimigo vai vir, e ele vai vir contra você e vai fugir por 7 caminhos. Ele vai vir. Então pensa bem, o inimigo vai vir, e você vai dizer assim, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, amém? Unge a minha cabeça com óleo. Você está preparado para o inimigo vir? Amém? Se você olha Esdras e Neemias construindo o templo, restaurando os muros de Jerusalém, essa é uma das características. No momento que eles começaram a construir, edificar, avançar o reino de Deus, os planos de Deus na terra, o inimigo se levanta e diz assim, como assim? Eles vão construir esse negócio assim, fácil? Não, nós vamos boicotar, nós vamos fazer o que for, Eles escreveram carta para o rei para parar a obra, eles boicotaram por aqui, eles fizeram por aqui, usaram todos os argumentos e artifícios que eles tinham na mão, até o ponto de dizer, se não me engano foi para Neemias, ele dizia assim, vamos nos encontrar no templo, tal lugar, porque daí nós vamos resolver o problema. E aí Neemias dizia assim, só um pouquinho, eu não posso entrar no templo, porque não é a minha função. Eles estão fazendo isso só para me armar, para me exigir, porque daí eu vou ser culpado diante de Deus. Sem vergonha. Você percebe os esquemas e a maneira como o diabo faz, ele opera ao nosso redor e ele sugere coisas. O que acontece é que se você comprar a briga, se você acusar o golpe e agir, aí que está o nosso erro. O nosso erro está em não estar vigilante e discernir. Isso é o inimigo, é a voz do inimigo. E Neemias diz assim, isso é a voz do inimigo. Amém? E aí o que aconteceu? Os que estavam planejando atacar, disseram assim, eles já estão sabendo, não adianta nada, não tem mais efeito, eles estão sabendo. Amém? Imagina se eles estão sabendo. Deus avisou. Amém? Quem é que fala na câmara? Amém? Parece que ele está sabendo, o inimigo vai atacar o tal lugar, e aí alguém diz assim, te prepara que o inimigo está indo para lá. E aí o rei ficou indignado. Quem é esse cara? Que ouve o que eu falo na minha câmara de dormir. Você tem um profeta lá em Israel. Amém.
As guerras são vencidas e as vitórias são conquistadas muitas vezes só por você estar no lugar certo, preparado. Amém? Posicionado. E é algo que muitas vezes nós temos a dificuldade de ter uma vida mais ativa na nossa vigilância, no nosso andar consciente. Amém? Consciente de quem nós somos, de quem Deus é e de que tem um inimigo que quer nos derrubar. Pensa bem, meu irmão. O texto que nós lemos, o diabo, e a Bíblia usa o termo, letra maiúscula ainda, dá o nome, o diabo. Amém? O diabo, vosso adversário, ele está rosnando ao derredor, ele está ali, como um leão rugindo, esperando a oportunidade para devorar, não é para dar uma mordidinha, não é para te assustar, é para devorar. Amém? É o suficiente para dizer assim, aqui não, não na minha casa. Amém? É o que você faz? O leão vai te devorar? Não, maior é Deus em nós. O que você tem? Você se posiciona, você está alerta, você vive, amém, num estado de alerta. Então tem textos, e bastante textos ao longo das Escrituras que mencionam esse senso dessa importância, que é uma característica de homens de guerra. Eles estão atentos, estão ligados. E o texto de Juízes que eu queria ler, se você está em Juízes capítulo 7, a história de Gideão, vem é um enorme de um povo que se levanta contra Gideão, os midianitas, um enorme de um povo. E aí Gideão conseguiu levantar 32 mil pessoas, tá? 32 mil homens. Aí Deus diz assim, versículo 2, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim. Amém. Tudo é graça, bondade, favor, intervenção, tudo é Deus na nossa vida. Tudo que acontece de bom foi Deus que fez. Amém? E olha o que Deus está dizendo assim, tem muita gente, e eles estavam tremendo das pernas porque eles viam uma multidão contra eles. E tinham só 32, a proporção já era ruim. E Deus diz, tem muita gente, porque vocês podem achar que foram vocês que ganharam. Então nós vamos fazer mais difícil ainda. Amém? É que nem Elias. Elias diz assim, o Deus que é Deus vai responder com fogo do céu. Aí quando chegou a vez dele, põe água, amém? Põe água em cima do altar ali, vai ficar mais difícil. Amém? Não tem problema, meu irmão, você não precisa dar uma mão para Deus. Amém? Pode fazer difícil, ele vem e faz o que ele tem. Ele tem um nome a zelar. Amém? Daí ele diz assim, e olha o critério, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa. 22 mil pessoas se mandaram. Na oportunidade, meus irmãos, na chance que der, estou fora. Amém? Rapidinho, estou fora. 10 mil ficaram. É sério. Esse assunto é sério. Deus não nos deu espírito de covardia, timidez e medo. O medo é o oposto da fé. O medo é quando o inimigo consegue inserir uma semente dentro do nosso coração e nós acreditamos no poder do ruim mais do que no poder do bom. Amém. Então, o medo é uma fé no ruim. Amém? Você acredita que o ruim vai acontecer. E a nossa confiança em Deus você acredita que o bom vai acontecer, porque Deus é bom. Amém? Então é uma briga que você tem. E você está vigiando. Então o inimigo semeia. O que o inimigo vai fazer? Jesus diz, vigia e ora para não cair nessa tentação. Porque a carne é fraca, ela está suscetível a ouvir sugestões dessas. O espírito está pronto a operar, mas você tem um inimigo interno. Nós temos esse inimigo interno, nós precisamos vigiar. Amém? Nós temos um inimigo interno, é a nossa carne. Tem que manter ela alinhada. Amém? Se der chance, ela vem.
Porque ela é a conexão do inimigo lá fora, aqui dentro. "22.000 pessoas vão embora. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, ali os provarei. E quem eu disser, esse irá contigo, e esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo o que lamber a água com a língua, como faz o cachorro, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Ou seja, joga todo mundo com sede para beber as águas. Leva eles para o riacho. Ninguém sabe qual é o teste. Vai tudo beber. Aí tem um pessoal que se ajoelha. Amém. Os caras se ajoelham. Guerreiro que vai enfrentar. O guerreiro se ajoelha de 4, de frente, cara de frente para a água e começa a lamber a água, desesperado. Amém. Só 300 beberam a água num estado de alerta. Não se atiraram no chão. Uma das coisas que acontece, um guerreiro, quando faz isso, ele está vulnerável a ser atacado. Amém. Está vulnerável. Ele perdeu a noção do que acontece ao redor dele, porque ele está de olho na cara só, na água. Amém. Ele está ali. Ele é fácil, presa fácil para o inimigo, e ele está olhando para a água. Ele perdeu a noção de vigiar, de olhar o que está acontecendo ao redor dele. Além de meter a água, a cara na água, você pode ter sanguessuga na água. Amém. Pode ter água, pode estar bichada. É ou não é? Pode. Tem isso. Ela tem que te ligar. Isso aqui é negativo. O que a pessoa que anda em estado de alerta? Então, meu irmão, vigiar e orar não é algo que você faz para alguns momentos. É o estado que nós vivemos. Nós vivemos em alerta. O cristão vive continuamente nesses dois mundos. Porque a Bíblia fala, vigia e ora. É quase que assim, você vigia, você está sensível ao que acontece no mundo natural e você está em oração continuamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Esse é o estado que você vive. Então, esses homens desceram as águas, ninguém ensinou para eles. Eles tinham essa característica. Eles desceram as águas, amém, bebe a água, leva na mão, ligado, amém, e bebe aqui. De 10.300 só. Amém. E aí Deus diz, esses 300 são os que eu quero. Esse é o que Deus disse. Esses 300. Nós, meu irmão, tenta perceber isso. Agora no contexto que eu disse. Tem um inimigo que veio roubar, matar e destruir, tem um adversário que está em derredor, tem uma carne que está aqui, tem um mundo que atrai, seduz. Amém. Tem o inimigo que quer roubar a semente de Deus, nós vivemos nessa situação. Então o que acontece? Você precisa viver, e era aquela situação, você está ali, me lembro na noite, na madrugada, chuva, com capa, num campo lá no frio. Amém? E aí você está acordado, está todo mundo dormindo, você está acordado. Amém? Daí você faz o que você faz para te manter acordado, né? Tinha umas mariolas, umas rapaduras que você leva escondido, né? E o melhor é quando você tem outro companheiro que resolve ficar acordado, aí você encontra alguém. Amém. Aí um conversa com o outro, não acorda, né? Você sabe que tem gente, você está ligado, e você está ali, está todo mundo dormindo e é o teu turno. E qual é o teu turno? Qual é a função? Você está ligado para quê? Porque pode vir um inimigo e atacar você e liquidar com o acampamento. Então não é uma brincadeira de ronda, é uma seriedade, você está ligado. Porque existe o inimigo, você precisa estar vigilante. E a simples definição que nós precisamos ter, existe um inimigo, você precisa viver vigilante. Inimigo, ele não ataca quando você quer, ele ataca quando ele quer, quando ele vê que você não está vigilante. E nós, meus irmãos, eu creio que é uma palavra que Deus, nessa semana, me trouxe, amém, a lembrança. Ele diz, nós precisamos, simplesmente isso, nós precisamos ser um pouquinho mais alertos, mais espertos, mais vigilantes nessa hora. Um pouquinho mais ligados. Todos nós precisamos ficar mais, amém,
para evitar certas perdas evitáveis na nossa vida. Como eu disse, quando você está despreparado, naturalmente o pânico vem. Quando o inimigo pega de surpresa, você está ali, amém. Jesus usa essa expressão. O povo comia, dava-se em casamento, até que a arca fechou a porta. Tuf. É isso que ele disse. Estejam alertas, preparados. Eles estavam vivendo a vida. Então, quando o inimigo bate e assola um acampamento, quando não tem ninguém de guarda, o que acontece? Não tem tempo de alertar e para se preparar. O que acontece? Você pode ter todas as condições para defender do inimigo, só que o teu estado de preguiça, talvez espiritual, e de ingenuidade, de não saber, fez com que ele tivesse a vantagem. O que aconteceu? Ele teve a vantagem da surpresa. E na vantagem da surpresa, você pegou fora do estado de preparado, você entrou em pânico, e aí você não sabia como operar. Paulo usa essa expressão. Nós não ignoramos os desígnios do inimigo, para que ele não encontre vantagem sobre nós. Nós temos todas as condições em Deus para o inimigo não se aproveitar e não tirar vantagem da nossa vida. E eu posso afirmar, ele tem tirado vantagem algumas vezes, porque às vezes nós não estamos apercebidos. Há outro texto que Jesus fala das 10 virgens, 5 estavam apercebidas, elas estavam atentas. Precisa de óleo, precisa estar acordada. A uma foi dormir e esqueceu, não tinha óleo. Então, é um tema central no Evangelho e na característica que Deus quer implementar na nossa vida para lidarmos com algo importante. Nós temos um reino a avançar, uma carreira a avançar, o Evangelho a atuar na vida das pessoas e tem um inimigo que não quer fazer isso. O inimigo estava na porta do Éden, foi Deus criar o mundo e dizer, tem um plano. Ele abençoou o homem e disse assim, crescei, multiplicai, avançai, amém, e dominai a terra. Foi ele fazer isso, o inimigo aparece na porta. Amém, nós vivemos, do início que nós nascemos, nós temos um inimigo que nós temos de lidar. Vamos agora para Mateus 14. Então aqui, só para completar, todo o que lamber a água, a língua, taraná, de joelhos, daí foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos para beber a água. Que Deus... Amém. E é interessante, sabe o que acontece? Esses dias nós estávamos falando sobre a fonte a jorrar. Existe uma fonte, uma água cristalina que você bebe. Meu irmão, bebe e alerta. Amém. Tem muita gente bebendo, amém, se divertindo, se alegrando em Deus e fazendo a festa. E, amém, sempre tem alguém alerta. Sempre tem vigia. Pode ser a celebração de um casamento festivo. Sempre vai ter gente de ronda alerta. Sempre alerta. Graças a Deus, porque tem gente se divertindo, mas tem uns no turno. Amém. Porque é exatamente quando nós estamos, amém, relaxados, que nós estamos mais vulneráveis. E eu queria enfatizar essa frase. Não é que você não tem capacidade, nós temos toda a capacidade de lidar com qualquer inimigo que se levante contra nós. O nosso erro é a nossa falta de estar em alerta, é o inimigo tirando vantagem por nós não estarmos, amém, vigilantes. Tem certas coisas que só o inimigo saber que você está preparado, ele não vem. Amém. Você sabe isso. Amém? É simples. Mas, eu fiz alguns cursos, tipo antissequestro, essas coisas todas, como é que funciona, tentar entender qual é a lógica do ladrão, como ele faz, como ele funciona, e é assim, ele sabe. E o ladrão, ele quer dinheiro, não quer mais nada, quer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, ele vai passar numa casa. Qual é o critério dele? É o que tiver mais disponível, menos fácil, menos risco.
Se ele vê uma casa alerta, com placa, com tudo, amém? Amém, ele passa para outra, porque sempre vai ter alguém que vai estar, amém, vulnerável. E o inimigo é a mesma coisa. Ele ronda. Olha o que a palavra de Deus diz. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, te exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário. Mesmo texto, na mesma sequência. Então ele diz assim, te rende a Deus, anda na presença dEle, lança sobre Ele tudo o que te incomoda, anda com Ele, em alerta, e anda em alerta, aqui. Você percebe as duas alçadas? O fato de se você se render a Deus, render a graça de Deus, ao favor de Deus, a bênção de Deus, crer em Deus, não significa que você não tem que estar alerta. Estar alerta não é ter medo da situação. Estar alerta é estar alerta, como um bom guerreiro, como um bom soldado, que diz assim, eu estou aqui para avançar, tem um inimigo, essa é a minha função, é óbvio. A primeira coisa que se faz, constrói um muro, põe gente em alerta. Depois faz o resto. É a primeira coisa que se faz. Marcos 14, diz assim, Jesus está no Getsemane, versículo 32, e aí ele diz assim, ele está sob pressão, versículo 32, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus vai orar, orai sem cessar, continuamente processando. Ele está diante de um inimigo, amém? Lembra Jesus na tentação do deserto? O inimigo assolando ele. Ele vai pegar a fraqueza, ele vai pegar momentos vulneráveis, vai dizer, está com fome, transforma, usa o teu poder para transformar pedra em pão. E você percebe, e você precisa, se você não está no controle da situação, você cai nas ciladas. E é o que esse texto diz, você cai em tentação porque você não está alerta. Te joga daqui que os anjos vão te cuidar. Não tentarás o Senhor teu Deus. E Jesus ali, preparado, pronto, com a palavra pronta na boca. Pronta. No momento de maior pressão, pronto. E aí ele diz assim, sobe no monte, eu vou te dar tudo se tu me adorar, que ao Senhor teu Deus adorará, só Ele servirás e o inimigo. Sai, e ele diz assim, até uma ocasião próxima, que ele vem de novo. Amém. Ele vem de novo. A nossa função é andar alerta e preparado, sempre. Vigiar e orar. A minha alma está profundamente triste, está angustiada, pavor tomou a vida de... Começou a sentir tomado de pavor e angústia e disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então ele está dizendo, vigia, porque o que acontece? O inimigo é um momento vulnerável, Jesus está no momento crucial da vida dele e o inimigo vai tentar tirar vantagem. Ao ponto de Jesus dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, mas foi para isso que eu vim. É um momento de decisão na nossa vida. Amém? Angústia extrema, e ele diz, ora, amém, anda, me cerca em oração, porque você precisa orar sem cessar e ser vigilante. Você está ali, atento, para você saber operar quando o ataque vir. E aí Jesus disse, não, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E aí Jesus vai até Simão. Ele diz assim, versículo 37, voltando os achou dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes, Simão? Não pudeste vigiar nem uma hora. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, olha o que acontece. Ele está falando especificamente com Pedro. Pedro, tu não conseguiu vigiar uma hora. Pedro, a hora do teste, ela vem e tu precisa estar pronto. Vigia. Então, a palavra aqui é, esteja alerta e esteja sempre em oração. Essas são as duas palavras. Porque a tentação vai vir e você precisa saber lidar com ela. No versículo 27, voltando um pouco, se você está no Marcos 14, diz assim, todos vós vos escandalizareis
Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galiléia. E Pedro se levanta e diz assim, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Esses não somos nós. Todos vão se escandalizar contigo, eu jamais vou me escandalizar contigo. Esse ímpeto, né? E aí Jesus diz para ele, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Interessante que Jesus estava sabendo, ele estava alerta. E para mim, meus irmãos, a vida de Jesus, ele estava sempre no monte em oração, ele estava sempre orando, sempre diante de Deus, sempre vigilante, o inimigo não tem nada em mim, ele dizia assim, o inimigo não tem nada em mim, ele estava alerta, sempre alerta. Sensível à voz de Deus, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo, eu falo, eu me movo com Ele. Então, olha só, ele sabia da situação, ele estava indo para a cruz, ele já tinha alertado o pessoal, vai ser forte a pressão, ele diz assim, ó, as ovelhas vão ficar dispersas, ele está alertando, é como se ele estivesse alertando Pedro, e Pedro diz assim, eu jamais vou. E Pedro, olha só, no ímpeto, Jesus está dizendo algo e Pedro diz, não, jamais vai acontecer comigo, eu jamais, amém, vou te negar, jamais vou te abandonar, amém. E aí Pedro, o galo vai cantar 2 vezes, ou seja, no amanhecer, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, ou seja, ainda nessa noite, antes de amanhecer, o galo cantar 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Jesus sabia que o inimigo estava armando uma cilada para Pedro. E Jesus tentou alertar. Pedro, tu não consegue vigiar, a carne é fraca, Pedro. Tu tem que estar alerta do teu espírito, quando tu diz assim, eu jamais vou te abandonar e jamais vou te deixar, o espírito está pronto para atuar nas coisas de Deus. Mas a tua carne está aqui, você tem que cuidar dessa carne. Ela vai te meter em fria se você não estiver vigilante. O espírito está pronto. O espírito está disponível. O homem interior dentro de nós diz assim, nós vamos até a morte, nós vamos ver os planos de Deus, nós vamos dizer sim para Deus sempre. E aí Jesus diz assim, vigia e ora, não assume isso, porque a carne é fraca e é o lugar onde o inimigo vai tentar vir, anda alerta. E ele diz, antes, nessa noite, nesse período aqui, até amanhecer, tu vai me negar 3 vezes. E olha o que acontece. Isso se chama o adversário, o diabo, o nosso adversário, anda rugindo. Olha o que ele armou. Ele pegou 3 pessoas, uma em cima da outra, puf, puf, puf. E às vezes, meus irmãos, uma vez assim, tu andava com Jesus, de leve, na primeira, puf, né? Não, eu não conheço esse homem. Eu estou vendo aqui que tu é assim. Não, ele começa a ficar, bate o pânico. Ele estava despreparado para aquele teste. E Jesus tinha alertado 2 vezes ele. Estava despreparado. Na 3ª vez que ele viu que ele se perdeu, ele começou a praguejar. Ele disse, é amaldiçoado, jamais vi esse homem na vida. E aí, o galo canta. E aí o que acontece? Ele se lembra da instrução, da palavra. Ele chora, se arrepende, assim. Que marcado, né? Jesus tinha alertado ele. E meus irmãos, nós não somos melhor que Pedro. E Jesus tem nos alertado, vigia, meu irmão, porque o inimigo é astuto, ele é sagaz, ele arma 3. Meu irmão, imagina só, da onde vem 3 pessoas, uma atrás da outra, pum, 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 pum. Amém. Dá uma martelada, dá 2 marteladas e plaft. Amém. Foi um ataque coordenado daquele que está sagaz e astuto ao redor, analisando a situação e dizendo, eu vou apertar nesse botão, 1, 2, 3, foi armado. Amém. Pedro conseguiria lidar com essa situação? Sim, conseguiria lidar. Vigia e ora, anda no Espírito. Amém? Maior é aquele que está em nós, você tem todas as condições, mas de alguma maneira ele foi pego de surpresa. Uma das criadas aparece ali, ele estava ali aquecendo as mãos, né? Bebendo água com a cara enfiada na água. Um ambiente, amém,
tranquilo, nada vai acontecer. Eu estou aqui na minha, no cantinho, aquecendo a mão, está frio. Uma criada, do nada aparece. Eu te conheço, tu andava, já pegou ele totalmente vulnerável. Pegou ele já. Amém, já marcou. Setas, dardos. Já se perdeu todo. Não conheço. Nem compreendo o que tu está dizendo. Você percebeu? O nosso QI espiritual vai lá para baixo quando o pânico entra no nosso coração e o inimigo pega a gente de surpresa. Ele saiu fora, ele foi para outro lugar. O galo canta. Primeiro alerta. Nessa hora, ele já devia, te posiciona, Pedro. Vigia e ora. Verdadeiramente é um deles. E ele começou a praguejar. Não conheço esse homem de quem falasse. E o galo cantou. E aí ele lembrou da palavra que Jesus dissera. O meu ponto, meu irmão, nessa manhã é o seguinte. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Todas as coisas são possíveis para nós. Mas nós precisamos estar alertas. Porque tem uma coisa que o inimigo vai tirar vantagem. Quando você baixar a guarda e estiver distraído, é onde ele quer entrar. Quando você vê filmes de guerra, e quando você vê essas estratégias de guerra de inimigo para cá, fortaleza, como tu vai invadir? O estudo que os inimigos e os adversários fazem é qual é o lugar onde não tem guarda, onde baixa, troca a guarda. É ou não é verdade? Eles estão estudando o inimigo e estão avaliando, de 10 para as 10 da noite até as 10, eles trocam a guarda e aquele guarda que pega ali, ele vai no banheiro primeiro. Nós temos 5 minutos para entrar. Eles estudam. Não devia ter nenhuma brecha, mas tem um que pega e vai no banheiro. E aí fica ali. Aí eles dizem assim, nessa brecha nós precisamos entrar. Daí todo mundo sincroniza relógio e vai assim, puf. E aí é onde eles tentam entrar. Nós temos um inimigo que veio roubar, matar e destruir. E ele está olhando a nossa vida e dizer, tal e tal lugar, tal e tal situação é o lugar onde ele baixa a guarda. É quando acontece assim. Uma coisa que sempre disseram, quando eu era estudante, acho que era estudante lá na escola bíblica, uma das coisas que disseram, o dia que pastor é mais atacado é na segunda-feira. Que ele move, ele leva o reino de Deus, ele prega e ele sente um senso de relaxar. Eu fiz o meu trabalho e é onde ele baixa a guarda. Amém. E o inimigo está dizendo assim, não, segunda não pode atacar ninguém. Amém. Não é justo, Eu preciso do meu dia de descanso. Não. O inimigo vai olhar. Amém. Tem certos períodos do dia, certos programas de televisão, certas conversas que irritam certas situações. Ele anda de redor. E a nossa função, meu irmão, é continuar bebendo da fonte em Deus, mas sempre alerta. Amém. Sensores ligados. Que é as duas funções. Vigia e ora. Você está alerta ao que está acontecendo e em oração, continuamente, conectado com Deus. Pastor, eu não gosto muito disso. São disciplinas que nós vamos ter que ter. Amém. Amém? Porque meu irmão, é a única chance que o inimigo tem de entrar é quando nós estamos descuidados e baixando a guarda. Graças a Deus, porque Deus nos cobre. Amém? Que Deus nos cobre, nos ajuda, está nos ensinando, mas nós precisamos cooperar com Ele.